Central de Serviços, excelência no atendimento e garantia de um excelente relacionamento com o cliente. Estamos aqui com uma pessoa muito especial no Cyber Insights 360, Tassiana Carvalho. Tassi, seja muito bem-vinda, um prazer Obrigada, conhecê-la. igualmente. Para a gente começar, conta um pouco para nós sobre a sua trajetória. Pode viajar mesmo, como a gente falou aqui nos bastidores, o antes NTSec e como foi a tua entrada no grupo. Bom, por incrível que pareça, eu comecei, e aí eu não vou falar lá do início, mas vou dizer que antes NTSec eu trabalhava com turismo, Uau! nada a ver com tecnologia, né? Mas eu trabalhava com relacionamento com clientes e trabalhava com equipe, desenvolvimento de pessoas. E quando eu fui convidada para vir para o grupo NTSec, me perguntaram assim, qual que vai ser o seu maior desafio? Eu falei, bom, considerando que eu trabalho com turismo, meu maior desafio vai ser o produto. Mas, vamos lá, eu topo o desafio, eu gosto de Uau! desafios, Perfeito. né? E na primeira semana que eu estava no grupo NTSec, eu não sabia o que era um firewall. Olha que coisa interessante. Eu falei, tudo bem, eu vou conseguir. E eu tinha na época, e eu tô falando de Brasília, né? Era uma central de serviços, mas tínhamos Hub Brasília, tinha São Paulo, tinha Fortaleza. E eu tinha na época, na minha equipe de suporte, 3 analistas e um estagiário. Sim. Só para você ter a dimensão, hoje, quase 4 anos depois, nós temos 32 analistas com alguns estagiários aí. Aí eu tô falando Brasília e Cuiabá. E temos em Goiânia também. Já tá multi-região. E recentemente recebi um outro desafio, porque não pode parar. Que é, de fato, fazer uma gestão Brasília, ali, Centro-Oeste, Sudeste. Então, hoje, de quase 4 anos atrás, onde eu tinha 3 analistas para fazer uma gestão, e o estagiário, hoje eu tenho 44 pessoas na minha equipe e já com algumas vagas em aberto para a gente expandir. E quando a gente fala de trajetória e de desafios, é isso que o Grupo NTSec traz para a gente. Você conquistou, agora te dou outro desafio. Você conquistou e o céu é o limite. A gente acabou de ouvir a quantidade de novidades que nós temos e o desafio que nós temos daqui para frente. Então, assim, é uma trajetória que ela foi repleta de realizações, desafios muito grandes, principalmente pelo produto, mas estou aprendendo até hoje, aprendo todos os dias. Mas esse é o grande brilhar nos olhos que eu tenho, desenvolver pessoas. Eu contratar um estagiário, pessoa que nem conhecia de tecnologia como eu, e desenvolver esse profissional. E hoje eu falo, com menos de 1 ano, 2 anos, a pessoa já está ali ministrando treinamento de uma solução que ela nem conhecia. Isso é extremamente gratificante. Eu gostei muito, muito mesmo quando você disse. Eu entrei, eu não sabia o que era um firewall. Qual que é o poder da educação, ainda mais dentro dessa central de serviços, que além dessa educação que vocês transferem para quem está dentro, é um diferencial enorme para as pessoas, para os clientes que estão fora. Conta um pouco para a gente. A educação, ela é fundamental. E quando eu falo educação, não só uma educação técnica, é uma educação de postura, de você ensinar para os nossos colaboradores, as pessoas que estão entrando, que ele precisa desenvolver tecnicamente, mas que ele precisa também ter aquela empatia com o cliente. São 2 coisas que elas precisam andar muito juntas. Então não adianta a gente só ensinar o técnico. E de fato, o colaborador ele entra com conhecimento bem básico sobre tecnologia, até porque o mercado é esse, né? Quando a gente lança uma vaga é isso. Então ele entra com conhecimento básico de tecnologia e a gente vai colocando a sementinha ali, ó. E aí, onde é que você quer chegar?
Você quer chegar ali? Então vamos lá, olha, você tem que estudar isso daqui, você tem que se desenvolver nisso, melhora o teu foco principalmente nesse ponto e a gente vai desenvolvendo profissionais até que eles cheguem num nível de especialistas, tá? E esse desenvolvimento técnico, ele vai muito atrelado à empatia com o cliente, a entender a dor do cliente, a entender que você não está ali só para resolver um problema de apertar um botão. Você está ali representando o grupo NTSEC na solução de um problema que o nosso cliente está tendo. Então, são situações que a gente vai ensinando desde quando as pessoas começam e se tornam grandes profissionais. E sabe uma coisa interessante falando sobre educação? E eu gosto muito disso. Gosto do sucesso que esses profissionais atingem. Sim. A área de suporte, a central de serviços, ela é rica de habilidades técnicas. Você tem que ter uma gama de habilidades. Então, normalmente, a gente tem as pessoas que são os ensinadores, são aquelas pessoas que ficam treinando, né? Quem está chegando agora, quem não conhece, e a gente vai desenvolvendo essas pessoas. E quando essas pessoas que desenvolvem, os técnicos, os analistas, eles já estão num ponto de eu já cheguei num determinado nível de conhecimento técnico, e ao invés deles irem para o mercado, o que nós fazemos dentro do grupo NTSEC? A gente dá oportunidade para que ele se desenvolva em outras áreas de especialização. Então, aquele estagiário que entrou comigo, que não conhecia cibersegurança, hoje ele está na equipe de especialista de delivery, entregando projetos, ou então ele está no MSS fazendo trabalhos de serviço gerenciado. Então, há essa construção dentro do grupo NTSEC. A gente chega, a gente desenvolve e não vai para o mercado, ele fica dentro. Essa é a minha maior realização dentro do grupo NTSEC. Como que você tem enxergado? Porque muita gente fala desse gap de profissionais de mercado, ainda mais dentro de um mercado como o nosso de cibersegurança, de eu tenho apenas comportamentos, eu tenho apenas uma bagagem técnica e não a bagagem comportamental, que foi a que você disse, de uma pessoa resiliente, uma pessoa carismática, uma pessoa que entende a dor do outro. Como que você tem educado e treinado essas pessoas técnicas em relação aos aspectos mais comportamentais da soft skill? Como eu falei, a gente sempre trabalha junto os dois aspectos. Eu faço sempre, adoro fazer isso com estagiários, é fundamental e vocês assim não imaginam o quanto isso tem um resultado positivo. Eu chego para os meus estagiários e falo assim: escolhe um tema, o que você quiser, e você vai me apresentar esse tema. Mas você vai me apresentar esse tema como se você estivesse me ensinando. Imagina que eu não sei de nada e muitas vezes pode ser até que eu não saiba. E não importa muito o conteúdo ali, porque ele está ali para aprender. Exatamente. E aí, quando ele faz essa apresentação, normalmente eles estão muito nervosos. Teve um que eu falei assim para ele, eu falei, calma, vamos respirar. E aí você ensina aquela técnica de você respirar. E pronto. Aí ele acalmou, continuou. Teve um outro estagiário também, que a primeira apresentação que ele fez, e aí eu fui falando, olha, quando você for fazer uma apresentação, a sua postura, como é que você sente, o tom da sua voz, você ligou sua câmera, posiciona a sua câmera, né? E fui todas essas questões, escuta o que o teu cliente está falando, entende o que ele está precisando. E se naquele momento, de repente, você não sabe, ou se você não tem o conhecimento, diga a ele que você vai procurar uma alternativa. Então, tudo isso a gente vai ensinando ali. E aí nós fizemos recentemente uma consultoria para falar também sobre postura e relacionamentos com os clientes. E todos participaram. E fizemos uma competição ali para ver qual que é uma apresentação ia ser a melhor. Todos participaram, todos fizeram a sua apresentação. E quem tirou o primeiro lugar comportamental foi justamente esse estagiário, que a primeira apresentação dele foi assim, extremamente imatura, nervosa. E diante de uma consultoria, ver que ele tirou esse primeiro lugar é muito gratificante, você vê a evolução. Então, tecnicamente, a gente tem todos os planos de desenvolvimento técnico, com as certificações, tudo muito certinho, mas a gente também trabalha o comportamental. A gente trabalha entenda o outro.
entenda o outro, entenda o teu cliente. Ele tá com uma dor e você é a pessoa que vai salvá-lo. Você é a pessoa que vai salvá-lo, vai salvar o dia dele, né? Então tem Um dos isso. diferenciais, Tassi, e eu vejo claramente em você, nós já somos amigos e é bom que todo mundo que está assistindo a gente saiba, você mostra e demonstra um cuidado genuíno com as pessoas dentro de casa também. Então é claro que quando a gente atende clientes, presta algum tipo de serviço, a gente quer uma excelência no atendimento. Mas você olha também para dentro de casa, para que esse grupo de pessoas esteja em um lugar onde exista bem-estar, onde não chega domingo à noite a pessoa já, amanhã eu vou trabalhar. Então você traz essa qualidade de vida para o seu time. E aí eu queria até entender de você, enquanto líder também, de qual que é a tua recompensa em relação a esse cuidado que você dá? Sabe, é alguém que deslancha na carreira, é um profissional que cresce na NTSec. Qual é a tua recompensa? O que você espera desse cuidado que você geralmente faz? Eu sempre trabalhei em empresas que, de fato, valorizavam pessoas, mas não era tão genuíno quanto a gente tem no Grupo NTSec. Quando eu comecei a trabalhar, a Angelina falou assim para mim: você tem autonomia para trabalhar da forma como você acredita. E eu acredito em pessoas. Eu acredito que exista uma só pessoa em vários momentos do dia. Existe aquela pessoa que saiu de casa, que deu um beijo no seu filho, que passou por um trânsito e de repente não teve uma situação muito bacana, mas que chegou no trabalho. Toda essa carga, desde quando você acordou, que você chegou no trabalho, você não deixou na porta para fora ali do escritório. Exatamente. Então, quando você... E aí eu tô falando de coisas simples do dia a dia, que pode acontecer, mas aquilo ali impacta em você como pessoa. Vai mudar a forma como você vai atender o seu cliente. E se você não tem um ambiente, um clima bacana, quando você chega, tudo aquilo vai virando uma bola de neve. E a primeira coisa que você tem é: eu não acredito que essa pessoa tá me ligando para resolver isso. Isso é tão básico, como assim? E quando você acorda e fala assim: eu vou trabalhar, por mais que você tenha tido qualquer tipo ali de inconveniente no seu caminho, você chegou aonde você quer estar, você chegou aonde você gosta de estar, e quando seu cliente te traz, por que seja um problema mais simples, que para ele não é, mas para você é, você atende com um sorriso no rosto, você atende de uma forma rápida, você não deixa lá no final da fila porque, não, isso aqui é muito fácil, isso daqui é muito rápido, qualquer hora... Não! Isso. E isso é uma coisa que você trabalha, esse sentimento. Imagina, as camisetas. Isso daqui significa que eu pertenço. Isso daqui significa que eu pertenço. Então, desde o primeiro dia lá no onboard do meu colaborador, eu entrego uma camiseta para ele e falo: você pertence. Uau. É seu. Aqui é a sua casa, aqui é a sua família. E se você tem qualquer tipo de situação, eu tô aqui para te ajudar. E é engraçado, quando a gente fala assim para te ajudar, não é um clichê. E eu falo assim também, não quer dizer que eu vou resolver todos os problemas. Não, eu não tenho esse dom. Algumas coisas eu vou conseguir ajudar, outras coisas eu vou simplesmente sentar com você e chorar junto. Mas eu estou aqui. Estou ao seu lado. Então, essa troca que a gente tem faz com que as pessoas acordem todos os dias e queiram estar onde elas estão. Isso é a minha maior gratificação. Saber que um estagiário que uma pessoa começou muito imatura e atingiu um nível de conhecimento técnico e de segurança profissional e chega para mim e fala assim: Tassi, agora eu vou alçar outros voos, dentro do grupo, e vai. E isso para mim é uma grande recompensa, de saber que eu acertei, de saber que o investimento que eu fiz do tempo e da dedicação, ela teve retorno. Isso é muito lindo, Tassi. Receber uma ligação e falar assim: você pai, gente, eu sou a gestora, mas antes de eu assumir essa posição ou de eu conquistar essa posição, eu me coloco como parceira. Confia em mim, conta comigo que eu tô aqui. E a gente ter esse tipo de relacionamento é fundamental. Tá? Então... Isso é diferencial competitivo, porque
tem muitas pessoas que fingem parecer, e às vezes o ambiente interno é um ambiente ruim, um ambiente tóxico, que você prova que é totalmente o contrário, justamente pelo teu sorriso, pelo teu brilho no olho, mostrando que de fato há um amor também para os que estão internamente, para o seu time. Então você já é uma grande líder, o que se diferencia de muitas, Tassi, sabe? E o cliente assistindo isso, estando com você no dia a dia, na prática, com certeza avalia. E aí, para fechar esse vídeo, eu queria muito que você enviasse uma mensagem, não só para o seu time, mas para os seus clientes da Central de Serviço que estão nos assistindo agora. Poxa, bacana. Primeiro, tudo que a gente faz é de fato com amor, com dedicação. E acreditem, não há o que não possa ser feito por essa equipe. E de fato, se a gente não tem agora, a gente vai atrás e a gente vai conseguir. E não importa o que seja, não importa o desafio técnico, que venham os desafios. A equipe está aqui com aquela garra, com a sede de resolver. Eles querem, eles amam quando tem algum desafio grande. Então, assim, o recado é: confiem. Sim. Que tudo que a gente faz aqui é com dedicação, é com amor, é com preparo. A gente se prepara para atender e a gente gosta muito do que a gente faz. É isso, eu acho. Senhoras e senhores, que pitch maravilhoso, Tassiana Carvalho. Obrigado, Obrigada. Integração é tudo e temos aqui uma dupla de sucesso, e digo estruturas de sucesso, Central de Serviços, Tassiana, MSS, Igor. Esse é o Cyber Insights 360, eu sou Gustavo Marques. Senhores, estão bem? Muito bem. Obrigado pela presença, pela disponibilidade. O papo aqui é sobre integração, sobre a sinergia entre as duas áreas. De um lado, Central de Serviços, de outro lado, MSS. Tassi, qual a importância dessa união para você? Primeiramente, o MSS ele vem para diminuir os meus problemas, tá? Legal. Começa por aí. Sim. E de fato, o MSS ele antecipa muitos possíveis incidentes e situações que iriam gerar um chamado, uma requisição no qual eu teria que atuar. Então, não quer dizer que eu não vou ter problemas, quer dizer que ele vai antecipar muitos deles. Tá? Então, acho que um dos principais pilares da nossa relação é esse. E o bate-volta, né? Aquele ping-pong da parceria e dessa sinergia, é que quando eu verifico indicadores de muitos incidentes dentro de uma mesma organização, é o momento em que eu falo assim: MSS, dá uma olhada nisso daqui. Quer dizer, eu tenho aquele alerta. Será que não valeria a pena a gente dar uma olhada nesse ponto? E é super interessante o que você comentou agora, tá, Tassi? Porque eu vejo dessa mesma maneira, você já sabe bem disso, né? Mas como você, dentro da central de serviço, uma das características que você tem é fazer a parte de monitoramento proativo, né? Fazer resposta a incidente de tickets. Você tem volume de dados justamente para transformar isso em ações que o MSS pode endereçar. Então, nesse sentido, o ping-pong que você comentou da gente criar essa sinergia interna, criar essa colaboração interna é extremamente importante porque o cliente se sente respaldado tanto do âmbito reativo quanto do ponto de vista proativo de ações dentro do ambiente dele, da operação dele. Igor, você já nos disse que MSS está em crescimento contínuo. Como foi o início dessa conversa com o time de Central de Serviços? Poxa, eu confesso a vocês que como era algo novo, acho que a galera tomou um pouco de susto, não vou mentir, tá, pessoal? Por quê? Quando a gente fala de duas operações distintas e ambas as operações são técnicas, com níveis de especialização e com soluções, conhecimento, know-how próximos, né? Como é que, né, o pessoal lida com de onde começa e onde termina o meu escopo técnico? E aí, obviamente, houve um trabalho de nós, gestores, de estruturar isso para tirar essa dúvida das nossas respectivas equipes e tirar essas dúvidas, inclusive, dos clientes, né, que é o mais importante. Porque dentro de casa nós já temos essa colaboração e agora, hoje, é muito mais simplificado. Mas levar essa mesma mensagem que a gente teve a tratativa interna para os clientes é o que eu vejo como o mais importante, né? Construindo juntos um amanhã mais seguro. Como essas duas equipes apoiam
a esse slogan e a estratégia do Grupo NTSec? Acredito que seja basicamente o que a gente já falou. Olhar com antecedência, prever o imprevisto e trabalhar juntos, de fato, para que o cliente se sinta mais seguro, é literalmente isso. Estamos trabalhando juntos para um amanhã mais seguro. E que se ainda assim tivermos algum imprevisto, estaremos aqui juntos para poder resolver. Tá? Então, essa é a confiança que a gente passa para o cliente. E independente, o cliente nem sente quem está trabalhando, porque apesar de sermos áreas distintas, a gente precisa ter essas especializações distintas, sim, mas nós trabalhamos juntos. Se me permite complementar aqui a sua resposta, eu acho que muito do que eu ia dizer, você já disse, eu acho que a sinergia realmente tá boa, né? Mas é isso, assim, uma coisa que a gente teve muito cuidado no momento de fazer a estruturação central de serviços mais MSS, era não ficar criando ramificações de canal de atendimento, né? Em termos de, o cliente, agora eu quero falar com o MSS, qual que é o número, qual que é o e-mail, qual que é o portal de ITSM. E aí a gente teve muito cuidado. E o que eu posso dizer para vocês a sinergia ela é tão interessante, as iniciativas foram tão bem construídas dentro do grupo, que tudo isso é unificado dentro das nossas operações. Então, a base de conhecimento, base de dados e tudo isso é tudo integrado ali. Igor, eu tenho um desafio para vocês dois, que é a definição sobre a área do outro, mas em uma palavra. Vamos até deixar melhor esse desafio. Além dessa palavra, qual o significado dela para você? Poxa, uma palavra... É porque é uma representatividade tão grande a questão da central de serviços que é difícil de definir uma palavra, mas o que me vem na cabeça é valor. Poxa, quando eu vejo a central de serviço, o que ela representa hoje para os nossos clientes, eu vejo, ela agrega valor. Uau, que palavra especial, Tassi. Certo. E você? Você foi bem assertivo, bem assertivo mesmo, porque de fato é isso. E não é só a central de serviço que agrega valor ao MSS. É o MSS agregando valor à central de serviços. E vem muito do que eu falei lá no início. Ele antecipa os problemas que possivelmente eu ia ter. Então, essa agregação de valor, ela é recíproca. Uhum. Tá? Então, só... Estamos juntos no valor. Né? Estamos juntos no valor, uma parceria de valor, uma parceria que beneficia clientes e também todos os colaboradores do Grupo NTSec, uma parceria de milhões. Assim a gente encerra o nosso Cyber Insights 360. Obrigado, Tassi. Obrigado, Igor. Sucesso para vocês. Obrigada. A gente que agradece.